Estamos aqui com o Jornal Global para apresentar o repórter Lari. Estamos aqui em Piracicaba agora para entrevistar o menino que nasceu autista. Autismo, para quem não sabe, é uma doença. Desde pequena a criança é muito solitária. A criança solitária. Mas esse aqui é um caso bem simples. E estamos aqui hoje para entrevistar ele para ver como que ele venceu essa barreira. Menino Bilibili é o nome dele. Olha aqui embaixo a letrinha Bilibili. Bilibili, como você fez para vencer o autismo? Meu nome é Bilibili. Por favor, não dê risada, isso é muito sério. A maior história não tem risada. Fala, Bilibili. Fale mais para a nossa câmera. Olhe para a câmera, Bilibili. Dá um sorriso. Vai. Eu há muito tempo, ele há muito tempo sofreu com isso, no caso o autismo. Eu sofri com isso. Ele sofreu com isso de novo. Ó, agora vocês podem ver que ele já ficou mais tímido que ele era. Ele faz muitas graças, só que ele é muito tímido ainda. Mas, Bilibili, me conte, você teve muito problema familiar? Meu nome é Bilibili. Tá bom, Bilibili, eu já sei que seu nome é Bilibili, mas fale, você teve problema familiar? Minha mãe ajudava ele, só que eu era meio bobo. Você era meio bobo? Mas eu brincava. Brincava muito com seus irmãos, primos, parentes, alguma coisa assim? Eu tenho parente, eu sou sozinho. É sozinho? Brincava com meu amigo Jack, ele era fantasma. Por favor, Bilibili, você pode falar mais alto e olhando para a câmera o que você fazia com seu amigo? Onde está a câmera? Eu brincava com ele, tá? Ele era bem amiguinho meu, tá? Isso. A gente brincava. Muito legal. Eu fico feliz de falar isso, porque eu brincava com vergonha. Bilibili, não precisa ter vergonha, você já venceu essa barreira do autismo. Você é um cara, um exemplo de brasileiro. Porque você sabe que brasileiro nunca desiste, né? Então, eu estou emocionado com você aqui, cara, eu tô quase chorando aqui. Mas você é um cara bem divertido, você faz muitas palhaçadas. Fala. Meu nome é Bilibili. Bilibili, tá bom, eu já sei que você não é Bilibili, mas me conte, você nasceu aonde, Bilibili? Eu acho. Bilibili, não estamos aqui pra brincar, é uma coisa séria, estamos na frente da televisão. Aonde você nasceu, cidade, estado, país? Eu acho que eu nasci em Sorocaba. E escolheu morar em Piracicaba por quê? Por causa da minha madrasta. Na madrasta, ela batia muito em você? Possível, assim. Mas nem Bilibili, você pode falar mais alto na próxima pergunta? Eu sou autista, não? Tá bom, desculpa, Bilibili, vamos para a próxima pergunta. Você gosta de morar aqui em Pindamonhangaba? Não era em Piracicaba, pô? Eu não vou filmar mais nada desse jeito. Bilibili, nós, a nossa emissora, junto com a Jornal Global, estamos aqui. Ai, mano. Isso é um vândalo. Por que isso na vida? Eu não sei tanto. Calma, Bilibili, deixa eu falar. Entrou um cara aqui, mas só que vamos continuar com a nossa... nós, junto com a emissora, Jornal Global, estamos aqui agora. Bilibili, vamos fazer uma homenagem com você, para você. Peça simples, caixa de bombom. E mais esse quadro, traga um quadro pra ele, por favor. Eu fiquei sabendo que você gosta muito do Backstreet Boys, é verdade? Muito, eu fui no show dele, muito legal. Pode falar mais alto isso? Uma vez eu fui no show dele, muito legal. No show de quem? Os Backstreet Boys. Mais uma caixa de bombom para o Bilibili e um quadro autografado com todos os nomes. Bilibili é só mostrar que eu tenho que ir na vida. Você, pensa também, isso não é nada. Uma história de vida aqui no caso hoje no Jornal Global. Vamos lá no